negócio do período fértil das mulheres. Misericórdia, Jesus. Fala, meu Deus, minha mulher vai viver não. 5 dias só e já é um trem absurdo. Agora você imagina uma mulher que há 12 anos tem uma hemorragia contínua. Essa mulher está angustiada porque ela já gastou todos os seus bens com médicos e mais médicos, com todos os recursos da medicina, com as garrafadas que ensinam por aí. Ó, você conhece a raiz tal? Porque nós no interior não tem esse negócio, né? Os remédios natural aí tá a torta e a direita pra gente. Ó, eu conheço uma raiz que se você beber na pinga, sara, mas sara mesmo. Aí certa feita, a pastora Narciso Júnior, lá em Palmeiras, uma irmã começou a tomar uma dessas raízes na pinga. Aí acabou a raiz, ela continuou tomando a pinga porque viciou na pinga. Misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Falei, mas não tem mais raiz aí não, irmã. Ela falou, não, mas eu gostei da pinga. Misericórdia. Pode não. Fica esperto com esses remédios na pinga, hein, irmãs. Nada de ver mulher em casa, as mulheres gritando, as irmãzinhas gritando. Ah, glória a Deus. É por causa da pinga do remédio da raiz. Mas essa mulher procurou todos os recursos possíveis. Essa mulher diz que ela não ia melhorando. Ela ia no médico, alguém falou, não, tem um especialista em tal lugar, procura ele. Ela procurava, e cada vez indo de mal a pior. Há 12 anos essa mulher sofre. Mas essa mulher, ela ouviu falar de alguém que tem feito maravilhas, que tem feito milagres. E ela propôs no coração dela, meus irmãos, vou cá para nós, minhas irmãs. Essa mulher tinha tudo para ser uma mulher mais frustrada e decepcionada com tudo. Essa mulher não é alguém que procurou um recurso um dia e depois largou de mão. Não, há 12 anos essa mulher vem procurando recurso. Ela já passou na mão de muita gente. Essa mulher já foi com o Papa Nicolau lá, não sei das quantas, que é trem lá que usa. Ela já foi no ginecologista da época, já procurou fulano, já foi exposta à vergonha, porque uma mulher, na época bíblica, quando ela ficava menstruada, ela era tida como impura. Ela não podia sair publicamente. E se saísse, ela tinha que gritar, impura, não se aproxime, porque se ela tocasse em alguém, ou alguém tocasse nela sem ela avisar, ela poderia ser morta, porque ela estaria também gerando na outra pessoa essa impureza devido à lei de Moisés. Essa mulher, ela é jogada pelos cantos, ela é esquecida. Essa mulher sofre calada, sofre sozinha, não fala da sua família. E o que mais mexe comigo é que essa mulher, tendo tudo para ser desanimada, tendo tudo para largar de mão e desistir da vida, ela não desistiu. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite aqui, minha irmã, em nome de Jesus, não desista da sua vida. Não desista da causa que você tem que colocar diante do Senhor. Tem muita gente desistindo da família, muita gente desistindo da fé, muita gente desistindo de Deus. Não desista, Deus está nesse lugar, Ele está te lembrando hoje, confie em mim, busca a minha presença, eu sou cura, eu sou vida, eu sou novo tempo, eu sou renovação para a sua história. Jesus não desaprendeu a fazer milagres, você veio aqui nessa noite, não foi em vão, não foi apenas porque alguém te convidou, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus moveu o seu coração, e você está aqui nesse lugar, que é um lugar abençoado, porque é cheio do povo de Deus, cheio da graça de Deus, porque nesse lugar oramos, e é como a irmã Dorca disse, orou por esse ambiente, orou por esse dia, orou por esse encontro, orou por você, e eu creio que nessa noite nós teremos maravilhas de Deus sendo realizadas no meio de nós. E não é apenas uma palavra motivacional que eu quero te dar hoje, eu quero te encher o seu coração de fé. Fé naquele que é o Senhor soberano acima de tudo e sobre todos. O Deus que tem cuidado de nós. Essa mulher não desistiu. E quando ela ouviu de mais um recurso ainda, ela disse, eu vou até esse Jesus. E meus irmãos, aonde Jesus estava, não era 2 pessoas perto dele não, gente. Não era só os 12 discípulos não, gente. Uma certa feita, ele tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vocês lembram quando fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Diz que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aonde Jesus estava era um tumulto. Era uma situação difícil. Diz que Jesus andava e a multidão oprimindo ele, apertando ele. A Bíblia diz que aquela mulher, não sei de onde ela arrancou forças. Essa mulher que há 12 anos tem uma hemorragia, um sangramento contínuo, e só um parênteses aqui, meus irmãos, naquela época não tinha os absorventes com
abas, sem abas, com gel, sem gel, noturno ou diurno, sei lá, esses trem tudo aí não. Naquela época eles usavam pano. A mulher usava um pano. A Bíblia diz que era chamado de trapos de imundícia. A mulher colocava um pano e aquela mulher tinha ou que depois fazer uma higienização muito profunda, ou então comprar outro pano e arrumar mais pano e mais pano. Agora você imagina a mulher que há 12 anos está com pano. E aí o parece que eu quero fazer aqui é só uma palavrinha para despertar a gente para uma questão. A Bíblia diz que se nós tentarmos chegar a Deus por causa das nossas obras e confiado nas nossas obras, a Bíblia diz que as nossas obras para a nossa salvação são diante de Deus como trapo de imundícia. Sabe o que é essa expressão trapo de imundícia? É como esse pano depois de ser usado na menstruação feminina. Se a gente chegar diante de Deus tentando apresentar as nossas obras como expressão para merecer a salvação, a Bíblia diz que nenhum de nós temos capacidade de receber a salvação mediante as nossas obras. Nós recebemos a salvação mediante a graça bendita do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí você me fala assim, pastor, então não precisa praticar boas obras, não? Não, essa é outra conversa. Você não é salvo por causa das suas obras, mas você é salvo para praticar boas obras. Eu não pratico boas obras para ganhar minha salvação, mas porque eu já ganhei minha salvação em Cristo Jesus, eu pratico boas obras para glorificar ao meu Senhor que está no céu. Você entendeu esse mistério? Diga amém. Entendeu essa palavra? Tem muita gente achando que vai ganhar o perdão de Deus, o favor de Deus por ser gente boa. Não, ser gente boa não é para ganhar as coisas, é porque você já ganhou, você e eu somos gente boa para glorificar a Deus. Lá em Mateus capítulo 5 diz assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando eu e você praticamos o bem, não é para que as pessoas nos aplaudam, mas para que as pessoas olhem em nós e digam assim, louvado seja Deus por sua vida e pela bênção que você é. Amém, meus irmãos? A glória é dele, tudo para ele. Então essa mulher que usa um trapo de imundícia, essa mulher que corre um risco muito sério de ser flagrada no meio da multidão, e por causa de estar no período menstrual contínuo, ela poderia ser morta por contaminar as pessoas. Porque essa mulher, meus irmãos, ela não esbarrou só em Jesus. Essa mulher, para chegar aos pés de Jesus, ela teve que passar no meio da multidão. Essa mulher provavelmente ia se arrastando. Essa mulher ia tentando de um lado e de outro. E não é pedindo licença, porque o povo estava nem aí. Né? O povo estava oprimindo Jesus, todo mundo querendo tocar em Jesus, pegar em Jesus. E todo mundo está fazendo isso a ponto dos discípulos falar assim, Jesus, a multidão te aperta e você pergunta, quem me tocou? Ele falou assim, mas o toque dessa mulher foi diferente. Porque de mim saiu poder. O toque dessa mulher foi um toque diferente. Tem muita gente que está orando, mas tem coração que quando ora, o ouvido do Senhor fala assim, pode falar, fala que eu estou ouvindo. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz, como eu leio o texto, eu vou de novo voltar no texto da irmã, o versículo que a Larissa também ia usar. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não desprezará. Eu estou encabulado com essa geração de hoje, uma geração cristã, que está batendo o pé para Deus. Nosso filho, nossa filha, quantos que são mães aqui, as mães? As que são mães e avós já. Aí, olha que bênção. Louvado a Deus pelas gerações. Olha que bênção, meus irmãos. Não tenha vergonha de ser avó, bisavó, porque se você está sendo avó e bisavó, é que Deus está te dando muitos anos de vida. Se você não quer ser avó e bisavó, tem que orar para você morrer mais cedo. Você, né, não ter... Porque só isso você não vai, não. Tem gente que fala assim, eu não gosto do meu aniversário, então vamos orar para você morrer antes do próximo, para você ficar triste, não. Eu amo aniversário, e eu estou chegando aos 40, e estou louvando a Deus por isso, com cara de 60, mas estou chegando aos 40 ainda. Agora tem umas aí que enganam a gente, não tem? Tem mulher que você vai para ela e fala assim, meu Deus, você tem cara de 25, ela tem 48. Mas é o botox para cá, é uns botox para cá. Ela séria é assim, ó. Ela sorrindo é assim. Ela brava é assim.
o botox está travado. As expressões estão diminuindo. Mas brincadeira essa parte. Usa mesmo, irmã. Se Deus está mandando esses especialistas aí na dermatologia, para cuidar da estética, aproveita esse trem tudo mesmo, irmã. Para que pé de galinhão? Cuida desse rosto aí mesmo. Deus te abençoe. Mas, minhas irmãs, as mulheres hoje vivem uma crise, não vive? As mulheres dos 40 para cima. Porque as mulheres dos 40 para cima, os meninos, adolescentes, chamam de tia. E as meninas de 40 e 50 chamam você de menina. Eu achei o máximo, a Lara falou assim, oi meninas. Eu falei, glória a Deus. Mas é assim que as mulheres depois dos 40 chamam a outra, né? Oi menina, nossa, né? Coisa boa. Só que não dá para entender esse negócio. Eu acho que vive uma crise de identidade das mulheres. Porque os meninos mais novos chamam de tia. E aí as mulheres mais avançadinhas falam menina. E aí você fica feliz com menina e eu confio que você é menina mesmo. Menina de Deus, mulher de Deus, serva de Deus, para a glória de Deus. Tá bom, chega de piadinha que eu vim cá foi para pregar. Meus irmãos, o texto bíblico diz que essa mulher, ela vem se arrastando no meio da multidão. E ela tem uma certeza no coração dela. Uma mulher que poderia ser a mais desesperançada do mundo. Porque ela já tentou tudo o que era possível humanamente falando, meus irmãos. Essa mulher procurou todos os especialistas, todos os seus recursos, ela gastou todo o seu dinheiro. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ela diz assim, se eu for até ele, e apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Essa mulher perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu tempo procurando recursos, mas ela nunca perdeu a sua fé. E você? Por acaso está perdendo sua fé, minha irmã? Não perca. Vem puxar com fé e aumenta essa fé na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Clame ao Senhor, confie, ainda que tudo falhe, ainda que no mundo haja muitas aflições e desesperança, em Deus há esperança. Ainda que os recursos da medicina acabem, os recursos do céu não acabaram. Deus continua fazendo o impossível. Quantos crentes, digam aleluia! Receba essas palavras, meus irmãos. Eu sou cristão evangélico, pode confiar. Pastor Darcy Júnior é da minha mãe mesmo, agora eu posso ser mais pentecostal. Antes era problemático, ele podia me denunciar, agora não pode mais. Ele perdeu a patente. Ele não é mais nada da minha agora, mas brincadeiras à parte. Porque a cristã evangélica tem uma mensagem mais assim, né? Alguns, meus irmãos, graça e a paz. E eu sou meio diferente da caixinha mesmo, sou meio barulhento. Mas, meus irmãos, essa mulher podia ter perdido a esperança em tudo, mas ela não perdeu a sua fé. Essa mulher disse, se eu tocar só nas vestes, eu não preciso nem que me olhe. Eu não preciso nem que Jesus volte-se para mim e diga assim, o que você quer, mulher? Ele apenas disse, se eu tocar nele. Agora, meus irmãos, essa mulher passou e sofreu e venceu a multidão e conseguiu tocar na orla, na barra assim, ó, só num pedacinho das vestes de Jesus. E diz que aquele toque, e a multidão oprimindo e apertando e empurrando Jesus, mas aquele toque simples, estremeceu o autor da vida. Ele diz, alguém me tocou. Aí os discípulos fazem tempo, Jesus, você está brincadeira, não está não? A multidão te oprime e te aperta. É lógico que alguém tocou. Gente, quem tocou em Jesus aqui, pelo amor de Deus? Vamos agilizar com essa multidão que está complicado. Jesus falou assim, não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E ele caçando a mulher, e a mulher já sabia, não tem como mais eu esconder. E disse que quando ela tocou, meus irmãos, imediatamente ela foi sarada. A hemorragia estancou e ela se viu livre do seu mal. Você quer ser curada nessa noite? Toque em Jesus. Corra aos pés de Jesus. Confie que dele há virtude, dele há poder para emanar, para liberar e para que Deus derrame na sua casa. Confie, Deus não desaprendeu a fazer milagres, Ele continua fazendo maravilhas. Agora eu queria fazer um parênteses, que eu quero caminhar para encerrar, não vou demorar muito mais não. Me dê mais 10 minutinhos, eu acredito que eu consigo. Minhas irmãs, o texto contou dessa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, e depois de gastar tudo que tinha, ouviu falar da fama de Jesus, foi até ele, tocou por trás, e ela ficou sarada. Mas aí o texto me conta de um pai, que também tem uma filha que
não sei porque o autor, o evangelista Marcos, usou, mas há 12 anos, uma menina de 12 anos. Se essa mulher tem 12 anos sofrendo, essa criança tem 12 anos de vida, mas ela não tem mais vida. Ela está doente à morte. E durante o período onde Jairo saiu da casa dele, foi até Jesus, e nesse percurso, essa mulher abordando Jesus, tocando-lhe as vestes, diz que depois que ele deu a palavra àquela mulher, dizendo: mulher, vai, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Diz que naquele mesmo instante chega alguns da casa de Jairo e fala assim: ô Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Diz a Bíblia que Jairo provavelmente abaixou a cabeça e Jesus percebeu o desânimo em Jairo. E Jesus olha para ele e fala assim: Jairo, não temas, creia somente. Meus irmãos, quem dá a última palavra não são as pessoas. Quem dá as últimas palavras na sua vida e na minha vida, quem dá a última palavra não é a medicina. Quem dá a última palavra não são os anseios da nossa alma. Quem dá a última palavra é Deus. Tem muita gente que quando o médico fala assim: agora só Deus, vai morrer todo mundo. Falou só Deus, ainda há uma esperança. Deus é poderoso para ressuscitar mortos, se assim Ele quiser. Para que o desespero? Negócio que quando fala só, a gente confia tanto no médico. Lá no Salmo capítulo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e cavalos, eles tropeçam e caem, mas nós nos permanecemos de pé e firmados no Senhor. Você tem confiado mais no recurso humano do que na soberania de Deus? Você tem buscado mais e confiado mais na sua própria força, no seu próprio braço, do que nos braços poderosos do nosso soberano Deus? Talvez hoje você precisa fazer uma mudança de chave na sua vida. A gente está tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nas circunstâncias. Se a gente for para o jornal, for para a televisão, for para a internet, a gente fica desesperançado. Mas se os seus olhos e os meus estiverem em Cristo, ainda que o mundo esteja caindo, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque a destra fiel do Senhor me protegerá. E ainda que eu passe pelo dia mau, porque o dia mau vem sobre todos nós, a minha esperança é saber que Deus está ao meu lado. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Sabe por que eu não temo o vale da sombra da morte? Não é porque eu sou forte e corajoso, é porque Deus está comigo. Quando ele diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso, não é porque Josué tinha capacidade pelo coach celestial de eu vou vencer, eu vou dar conta. Não, é porque ele falou assim: seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Sabe por que o Deus está te mandando ser forte e corajosa nessa noite? É porque Deus está com você. Ele não se esqueceu de você. Ele não desamparou você. Ele está dizendo para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Talvez hoje você precise ouvir essa voz de Jesus dizendo: não temas, creia em mim, creia somente. E é interessante que quando Jesus falou assim: gente, agora vocês fiquem quietinhos aqui. Pedro, Tiago e João, bora correndo. Jesus fez ali uma caminhada mais rápida, sem a multidão. Chega na casa de Jairo. O povo já preparou o velório praticamente, já contratou os pranteadores. Meus irmãos, hoje em dia nos velórios você vem com o silêncio está reinando, não é verdade? Hoje em dia no velório você negocia lote, você vende casa, você conta piada. O que menos está tendo velório hoje em dia é choro. Ah, não pode chorar não, porque você vai chorar. Não, a Bíblia diz que no momento da dor, do luto, é o tempo de chorar. Tem que esbelar mesmo. Ah! Vai ser difícil. Aí na Bíblia também o povo estava desaprendendo a chorar. O que o povo fazia? Contratava as carpideiras, ou chamar de pranteadoras. Gente paga para chorar no velório. Eu acho que nós estamos chegando nessa época hoje, viu, pastor Darcy Júnior? Vai ter que começar a contratar umas choradeiras aí. E tem chorador profissional. As carpideiras. Tem choradoras profissionais hoje em dia. Tem gente que, se você falar para ela assim, açúcar, ela vai que corre.
Tem gente que chora fácil, então essas mulheres choravam. Diz que estavam pranteando e gritando em alvoroço. Jesus chega e fala assim: por que vocês estão chorando, gente? A menina não morreu nada, está dormindo. E elas são tão profissionais do choro que diz que começaram a rir dele. Você acha que quem está chorando na dor do velório vai conseguir rir de imediato assim? Imagina choro do choro para o riso assim, com 2 segundos. Não tem jeito. Essa diz que quando Jesus falou, ela não morreu, ela está apenas dormindo, diz que riam-se dele. Ele então mandou todo mundo ficar quietinho, chamou só a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, entrou dentro do quarto, viu a menina deitada, morta, mas ele fez um milagre, dizendo assim: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente aquela menina voltou à vida. E ela começou a andar de um lado para o outro, porque tinha 12 anos, diz a Bíblia. E naquele momento diz que todo mundo ficou assim, encantado. E Jesus falou assim: não conta para ninguém não, mantenha o sigilo. Gente, como é que não conta? Vai divulgar a fama de Jesus agora para o lado do vento. Ele falou assim: dá comida para essa menina que está com fome. Provavelmente estava sem comer alguns dias por causa da enfermidade. Agora eu queria só aplicar essas 2 histórias no nosso coração. Porque eu contei a história, apresentei alguns pontos. Mas eu quero agora fazer 3 perguntas e eu vou concluir orando. Primeira pergunta é: qual o tamanho da sua fé? Você pode pensar? Qual o tamanho da minha fé? E alguns falam, um dia os discípulos chegou assim para Jesus e falou assim: Jesus, aumenta-nos a fé. Ele falou assim: ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: monte, arranca-te daí, lança-te ao mar, e acontecerá. Então, às vezes não é nem pedir nem para aumentar a fé. Senhor, tem misericórdia, então nos dê essa fé, pelo amor de Deus. Mas que tamanho é a sua fé? Aquela mulher nunca perdeu a fé. Essa mulher que há 12 anos gastou todos os seus bens, seus recursos, atrás de uma cura física, ela não perdeu o bem mais precioso que o ser humano precisa para agradar a Deus: a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé, meus irmãos. Vocês são mulheres do chá com fé. Se tiver o biscoito, se tiver o pão de queijo, o salgadinho, aleluia. Mas a fé tem que ter. Chá com fé. Vocês precisam ser chamadas de mulheres de fé. Nós precisamos ser reconhecidos lá fora como homens e mulheres de fé. Aleluia. Porque não vivemos pelo que vemos, mas pelas promessas que estão reveladas na palavra de Deus. Que tamanho é a sua fé? Talvez hoje você precise orar e falar: Jesus, me dê fé e faça com que essa fé seja crescente na minha alma. Porque o que vai fazer a diferença na sua vida é o que você alimenta. Se você alimentar o temor e o medo e o temor crescerá na sua alma. Mas se você se alimentar na palavra de Deus e pela fé, você verá que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode glorificar a Jesus nessa noite? Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Alimente-se da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Segunda pergunta: que tipo é a sua fé? Tem gente que tem uma fé o seguinte: não, até aqui Jesus dá conta, a partir daqui aí complicou, aí nem ele. É assim com a família de Jairo, os amigos de Jairo, os da casa de Jairo. Chegou até ele e falou assim: Jairo, por que você ainda incomodas o mestre? A sua filha já não está mais só doente, ela morreu. Já não adianta mais, Jesus já não resolve mais, só resolve enquanto está doente. Essa é a visão daqueles que estão na casa de Jairo. E Jesus fala assim: peraí. Não temas, creia somente. Lá em João capítulo 11, versículo 25, quem souber um versículo de cor vai ganhar um presente da Mandorca. O que está escrito em João capítulo 11, versículo 25? Eu vou começar e você continua. Eu sou a... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu fico pensando nessa palavra de Jesus, que foi numa ocasião como de morte também, quando ele falou para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Ela diz, eu creio que o Senhor há de ressuscitar o meu irmão. No último dia, falou, não, eu sou a ressurreição hoje. Eu faço milagre ainda hoje. Tem gente que só confia em Deus até o diagnóstico final do médico. Não, ainda que o médico diga para você, não há mais esperança humana. Você diz assim, glória a Deus, o meu coração continua confiado no Senhor da vida. Quem vai dar a última palavra na minha história é Deus. Não estou dizendo que a gente vai desprezar a medicina. A medicina é usada por Deus, aleluia. Os médicos, os remédios são usados por Deus para abençoar a gente. Eu não sou contra isso. Eu só digo para você o seguinte, ainda que os médicos, ainda que os remédios não estejam fazendo efeito, ainda que a situação aos olhos humanos pareça impossível, o nosso Deus continua o mesmo Deus, o Deus do impossível. Quem domina a sua história e a minha é Ele. E a última pergunta, primeira pergunta então, qual o tamanho da sua fé? Você precisa exercitar essa fé sua. E como é que eu posso adquirir mais fé? A Bíblia já disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ir para a Bíblia, precisa ir para o jejum, para a oração. Falar, Senhor, enche-me com teu Santo Espírito, que transborde na minha alma a tua presença. Que tipo é a sua fé? Você confia até certo ponto e depois duvida? Não faça isso. Tiago vai dizer que aquele que confia ou que pede as coisas para Deus de forma inconstante, diz que é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Diz que esse homem, essa mulher não recebe de Deus nada, porque ele não tem uma fé firmada, a fé é inconstante. A última pergunta é, em que está firmada a sua fé? E eu vou concluir com essa palavra. Em que está firmada a sua fé? Aponta o dedo carinhosamente no rosto da sua irmã e fala assim, em que está firmada a sua fé? Aponta o dedo aí nessa varoa, nessa serva de Deus. Aponta o dedo carinhosamente e fala assim, em que está firmada a sua fé? Na palavra dos homens ou na palavra de Deus? Agora responda para si mesmo, põe a mão no seu coração e fala assim, em que está firmada a minha fé? Na palavra dos homens ou na palavra de Deus? Porque se a sua fé está firmada na palavra de Deus, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Ele não desampara os seus. Talvez a resposta não venha da forma que a gente está pedindo sempre. Mas até o não de Deus é uma prova de amor e de graça. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem nãos que Deus está dando na sua vida que é livramento. Você não entendeu ainda, você não caiu a ficha. Quando eu tinha 16 anos, eu orei para casar com uma dona, sabe? E eu orava, eu fazia até propósito com Deus assim, falei, Deus, se o Senhor quiser que eu case com ela assim, que uma estrela cadente passe no céu agora. Eu ficava vendo para o céu, até ontem estava olhando, ainda não tinha estrela cadente. Mas eu ficava tentando achar o meio. E aí depois passou os anos e hoje eu casei com essa bênção de Deus há 16 anos. Louvado seja Deus. E eu falei sim, louvado seja Deus, porque aquele dia o Senhor não ouviu quando eu pedi aquela, porque o propósito do Senhor era a Larissa, a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Gente, tem que ganhar uma noite tranquila essa noite, meu irmão. Choveu aqui, está fresquinho, né? Meus irmãos, eu falei, louvado seja Deus. E quantas vezes você pediu coisa para Deus e Deus não te ouviu naquele momento e disse não? Tem hora que dá umas doiduras em você, fala a verdade, tem mulher que tem hora que se perde a estribeira e fala assim, não, melhor é morrer. No fundo, aí não quer não. Se o anjo da morte chegar com o cutelo e falar assim, misericórdia, Senhor, não quero não, Senhor, eu quero vida, vida, vida. É igual aquele homem casado com a mulher, a mulher morreu e ele falou, não tem mais graça a viver não, eu quero morrer junto. Escorregou, caiu dentro do túmulo, ó, que estava enterrando a dona, ele falou, misericórdia, me tira daqui, me tira daqui. Não queria morrer nada, só conversa. Nenhum de nós lutamos pela vida. Se você não tem lutado por sua vida, procure ajuda. Provavelmente você não está com as suas condições mentais normais. Porque nós vivemos para lutar por nós, pela nossa qualidade de vida. Então, o que a sua fé está firmada? Na palavra dos homens ou na de Deus? Já peguei 5 minutos de vocês, 7 minutos de vocês, do que eu falei que eu ia terminar. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Pode ficar à vontade? Obrigado. Tem coisa pronta para comer? Não tem? Aí vai ter coisa para comer, gente. Então eu vou ficar mais à vontade. Por que você não vai embora correndo mesmo? Mas eu quero preparar a Maria Eduarda. Vai lá na mesa, som, Maria Eduarda. Por favor, minha filha.
Lá em casa, assim, eu estou pegando meus filhos, minha família, todo mundo. Vem cá, deixa eu pôr um volume. Então, meu pastorzão lá já resolveu. Eu queria, enquanto a Maria Eduarda cantasse uma música, que você colocasse a sua vida, a sua alma, o seu coração, a sua necessidade, mais uma vez diante do Senhor. Não estou desfazendo a oração da minha esposa, que foi puro, hein, amor? Benção. O Espírito Santo de Deus já falou com a gente. Mas talvez durante a mensagem você ouviu e percebeu outras áreas na sua vida que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite. E eu queria que a Maria Eduarda cantasse uma música. Sobe ali, por favor, filha. Um pouquinho mais de retorno nesse microfone, só para essa mocinha minha. Ei, som. Ah, ok. Ótimo. Faz o teste aí. Enquanto ela está fazendo o teste, eu vou falando um pouquinho aqui.